Ok, boa noite a todos. Respondendo mais duas perguntas. Aprendi a utilizar o oxigênio com água. É possível tomar sublingual? Não. Ele vai causar uma dor, principalmente nas papilas, mas o efeito dele não vai surtir como deveria ser. Ele deve ser utilizado com água. O sinal para a síndrome do pânico se apresenta em forma de V ou um de cada lado do hipotálamo ou pouco separado um do outro. O sinal símbolo de V me indica falta de vitamina A. A síndrome do pânico é observada através do hipus pupilar e principalmente na parte da área locomotora com raios solares. Com qual recomendação poderia ser dada no caso de diabetes 2 com o uso da medicação alopática? Toda vez que eu trato alguém que tem diabetes, o médico dele vai estar ciente que ele está fazendo um tratamento de naturopatia também, ou de microsemiótica flor de íris. Por que eu falo isso? Porque quando eu uso a nutrição da constituição, a OPI correta, o master e o oxigênio, e a pessoa adere ao tratamento flor de íris, em 30 dias tem uma diminuição, uma melhora da glicose que pode chegar até 40%. Aí a pessoa, se não tiver esse acompanhamento, ela entra em estado de hipoglicemia, que daí ela fica pior do que estava antes. Então, todo o tratamento que eu utilizo para diabetes é junto com o médico da pessoa, principalmente se a pessoa estiver fazendo uso da insulina. A partir do próximo ano, nós vamos ter assistência farmacêutica, onde o terapeuta microsometista envia o relatório do paciente, os medicamentos que ele toma, e um farmacêutico, que não vai ser o Renar, tá? Até para não falar de nepotismo, como é que fala quando os políticos falam que não pode? Nepotismo, tá? Vai ser um outro farmacêutico, até com mais experiência do que ele tem, que vai fazer e montar um tratamento junto com o médico e o terapeuta. Mas esse é o cuidado que tem que se ter. Se estiver utilizando... É um sistema que está sendo feito. Se estiver utilizando medicamentos para diabetes, então tem que observar isso. Porque uma coisa que eu tenho de experiência, seja de Portugal ao Brasil, Itália e França, é oxigênio, OPI correta, master, portal e proteção, ou portal ou proteção, a glicose diminui no diabético, em média, é possível até 40% em 30 dias. Olha, então, o Renato está me comentando aqui que chegou uma pessoa dando depoimento para ele. A última pergunta, professor, tenho problemas intestinais e o Seiva da Amazonas só consigo utilizar 2 gotas ao dia. Caso contrário, tenho diarreia e tentei o cogumelo real, também tive diarreia. O cogumelo surpreendi porque tomei até 1 cápsula ao dia e não deu. Mas quando o organismo mais fortalecido tem algum conselho? Acrescente o Carbovital, 1 cápsula por dia. Inclusive se utiliza o Carbovital e utiliza essa medicação que você me comentou para pessoas que têm doença de Crohn, diverticulite e todo tipo de infecção intestinal. Então a pessoa necessita daquele medicamento, mas o medicamento não é retido pelo intestino, por causa dos problemas que tem, das infecções e inflamações. Nesse caso, eu acrescento o Carbovital, 2 cápsulas ao dia. O Oxigênio Plus pode ser usado sem a OPI? O correto é utilizar com a OPI. Quando se faz um tratamento, se faz tratamento completo. Ok? Pessoal, em pouco tempo agora aqui eu quero retornar ao nosso assunto, agradecendo também ao colega Manuel Roxo, que enviou um par de maíris na semana anterior. Eu achei muito interessante o caso dele. Uma boa foto também, junto. Quer sentar aqui do meu lado, junto? Temos nós 2 aqui. Então, um dos fatores que as pessoas me perguntam muito, até muitos colegas, é como é que eu faço a consulta, como é que eu acho esse sinal, aquele sinal, como vocês estão me perguntando nesse momento. Quando você estuda medicina, você faz 6 anos de anatomia, fisiologia e assim sucessivamente. Para depois você se especializar numa área da medicina. Aos médicos
os estudantes de medicina que vão fazer medicina alopata e aos naturopatas, se for pela parte comercial, eu aconselho vocês fazerem duas especialidades. Tá? Neuro e para idosos. Geriatria. Porque é o que mais está crescendo no mundo inteiro. Se você gosta do ser humano, você pode escolher uma outra área. Se for só comercial e financeira, neuro e geriatria é o que mais vai ser necessário futuramente. Voltando ao que eu estou falando, da mesma forma. Como é que eu acho o sinal? Dentro da medicina, você estudou 6 anos. Dentro da naturopatia, além da fisiologia, anatomia, você estuda PNL, você estuda psicologia e assim sucessivamente, uma série de áreas. Eu vou dar um exemplo para vocês da PNL, Programação Neurolinguística. Eu sou master em PNL já há alguns anos. E na PNL nós aprendemos como tirar proveito em maior velocidade do que uma pessoa tem de bom. Por exemplo, assim, se eu quero imitar alguém bom, melhor do que eu, como é que eu sigo os passos? Como é que eu faço isso? Talvez você não esteja me entendendo se você nunca ouviu falar em PNL. Mas é interessante você ler sobre esse assunto e, quando possível, fazer um curso. Porque você vai ter a parte espelho, você vai ter como conhecer o seu cliente. Então eu coloquei aqui rapidamente a vocês protocolo. Seguir o melhor, o que deve e o que dá certo. Como é que eu observo uma íris? Primeiro fator. Vamos lá? Marca no teu papel. Você tem papel e caneta na mão? Você não começou essa aula sem papel e caneta, começou? Vamos lá. Constituição. Hipos pupilar. Isso é uma sequência para você analisar uma íris. Constituição, hipos pupilar, se a pupila está em miose ou midríase, OPI, morfologia da OP, banda do sistema nervoso autônomo, se ela é normal, dilatada, contraída e coloração, maior introflexão, qual o sinal da introflexão, que normalmente eu tenho uma introflexão acompanhada por um sinal, histórico do paciente, nome, idade, sexo, profissão, cirurgia, estado civil, religião, tá? Está em tratamento, qual e quais os medicamentos se estiver fazendo uso, qual a maior reclamação e motivo da consulta. Tem muitos terapeutas que não querem perguntar o motivo da pessoa vir consultar. Você deve fazer a pergunta, por que você veio consultar? Certo? Você vai entender isso já em seguida quando eu lhe mostrar a íris. Se é e como posso tratar com a certeza de recuperação? O caso é para mim? Não é para mim? Eu posso ajudar? Só uma terapia integrativa pode ajudar? É necessária a terapia integrativa junto com a terapia alopática? O paciente que está na minha frente necessita de cirurgia? Não necessita de cirurgia? Isso é muito importante. Anotou todos os pontos para você fazer uma análise? Então vamos lá. Semana passada nós falamos sobre câncer de mama, outubro rosa, e o colega Manuel Roxo mandou essa íris para nós. Essa íris é direita ou é esquerda? Já imaginou? Já imaginou? Não, já decidiu? Essa é uma íris esquerda. Ele me mandou a íris dominante e essa daqui é uma íris esquerda. Lembra? Nós falamos aqui, ó. Qual a íris dominante? É protocolo. Foi o primeiro fator que eu perguntei para vocês. Depois a constituição. Qual que é essa constituição? Essa é uma constituição conectiva frágil ou uma constituição pluriglandular? Recordando que a constituição conectiva frágil tem até 60% de lacunas e a pluriglandular tem mais de 60% de lacunas. Tá?
essa íris apresenta mais de 70% de lacunas. Então, eu tenho uma constituição pluriglandular psórica, pelo grande número de psórias também que ela tem. Ela tem um terreno de base pluriglandular com a soma das psórias. A pupila dela está em miose ou midríase? Você só vai conseguir saber se uma pupila está em miose, pupila pequena, ou midríase, a pupila expandida, se você colocar a luz quando você vai tirar a foto ou filmar essa íris, se você deixar a luz entre 10 a 20 segundos, que é o tempo de adaptação que a pupila tem para reconhecer a luz e ficar em estado normal. Senão, se você colocar a luz e bater a foto, todas as íris, todas as pupilas vão estar em miose, que vamos ter um grande erro de diagnose. Ok? OPI. É 1, 2, 3, 4 ou 5. Qual que são os sinais que tem na OPI? A banda do sistema nervoso autônomo é dilatada, contraída ou normal? E qual a coloração? Aqui em cima eu tenho nessa banda do sistema nervoso autônomo coloração amarelada. E depois eu tenho ela esbranquiçada. O que significa amarelo? Ligação direta com o pâncreas e muita mágoa guardada. Coloração branca, esbranquiçada da banda do sistema nervoso autônomo, me indica acidez. E uma pessoa que tem dificuldade de contar os seus segredos. E somando as psórias, me indica uma contração mesenquimal a nível físico e a pessoa que quer esconder, guardar os sentimentos que ela tem. Qual a maior introflexão? Quais os sinais que eu tenho nessa maior introflexão? E o histórico do paciente. Segundo o colega, essa paciente procurou ele por causa de depressão profunda, não é isso, Renato? O Renato tem as anotações. E, entre outros fatores, porque essa pessoa fez mastectomia dos dois seios. Interessante isso, né? Então, eu não tenho mais como resolver o problema do seio dessa senhora. Agora, onde é que está o sinal que pode me indicar um câncer de mama? É a mesma íris, eu aumentei. Na região da mama, eu tenho uma psória. Dentro da psória, eu tenho pontos de defeito. A psória, recorda bem, ela faz a contração do tecido, diminui toda a circulação. O câncer sobrevive em meio ácido, então você tem que levar para o alcalino. Tá? Então a psória me comprimiu o tecido, não me dá circulação. O ponto de defeito, e observa que ela tem vários pontos de defeitos, tá? Dentro da psória e dentro das lacunas, que me indica destruição do tecido. A coloração esbranquiçada me indica excesso de acidez. E o câncer sobrevive num ambiente ácido. Agora eu vou responder aquela outra pergunta que me foi feita. E se eu passar só o oxigênio? Não resolve. Porque se eu passar só o oxigênio, eu vou aumentar a circulação, desintoxicar o organismo, mas não alcalinizo o sangue. A OPI correta é que alcaliniza o sangue. Então eu tenho que prescrever os dois. Um que limpa e o outro que alcaliniza. Essa pessoa está vivendo 50 anos. A grande dúvida nossa, e que muitos colegas me perguntam, é essa daqui. É possível saber anteriormente a tendência patológica de uma pessoa? Eu falei que eu tenho psória no fenótipo com pontos de defeitos. Se eu vou do lado oposto, eu tenho uma introflexão, a maior delas, na idade de 12, 13 anos, com uma lacuna escada.
Agora eu vou voltar só para vocês, todos vocês que estudaram, que fizeram o curso, para nós observar o que é lacuna à escada. Aqui, lacuna à escada. A lacuna à escada caracteriza-se pela presença de pequenas lacunas adjacentes com morfologia de estaca, de escamas ou de telhas. Uma variante é representada por uma lacuna gigante, na qual interiormente estão contidas pequenas lacunas à escada, sinal topolábico de acentuada predisposição neoplásica. É uma grande tendência ao câncer. Aqui eu tenho uma lacuna pêndulo e a sequência é uma escada. Vamos voltar na outra senhora lá, que o nosso colega mandou a Iris, que eu achei muito bonita a Iris que ele enviou. Aqui, ó. Uma introflexão, uma lacuna à escada, tendência à neoplasia, com o lado oposto da pessoa. Será que se nós tivéssemos tratado esse trauma que a pessoa teve, poderíamos evitar o surgimento do câncer de mama? Não sei. Mas Clodoaldo não pode? Não sei. Nós vamos fazer o melhor que nós temos para resolver a vida da pessoa. Tanto que essa técnica, se ela está vivendo aos 50 anos, isso aqui fazem 37 anos atrás, nós não conhecíamos a terapia Eiger, nós não conhecíamos o cronorísquio, nós não tínhamos equipamento para tirar uma foto dessa qualidade. Então, provavelmente, nós não teríamos tratado o trauma. Se nos dias de hoje tem pessoas ainda dizendo-se terapeutas usando lupa e usando remédios que não são nem verdadeiros, imagine naquela época. Então, olha só, eu tenho genótipo com psoras e pontos de defeito. Epigenética com um trauma que, se eu fizer o oposto, me liga direto ao câncer de mama que essa pessoa teve. E, no espaço 14, embrional, eu tenho outra psora. E essa senhora fez uma mastectomia, perdeu os 2 seios. Está vivendo 50 anos e procurou o colega porque está com uma depressão profunda. Essa depressão pode vir de um trauma. E que trauma para uma mulher perder os 2 seios? Pode vir desses 13 anos e aumentou, causou esse trauma. E hoje ela vive os 50 anos, que nós estamos aqui, ó. Saí daqui, eu tenho 45 anos, 46, 47, 48, 49, 50 anos. A lacuna me indica mágoa. A lacuna me indica ingenuidade. A coloração amarelada me leva para mágoa. A coloração esbranquiçada não me deixa falar o que eu sinto verdadeiramente. Então, como é que eu vou tratar uma depressão dessa pessoa? O seio eu não resolvo mais. Nem adianta eu querer ter mais medo. Uma preocupação minha, Manuel, é esse rosário linfático que ainda pode criar nódulos. Porque quando você faz a cirurgia do seio, é tirado desde o antebraço, para retirar a mama, porque existe a criação de nódulos. Você só tira nódulos limpando. E aí está a importância do oxigênio e da orla pupilar interna a nível físico. Toda pessoa que tem nódulos linfáticos, que são apresentados pelo rosário linfático, é um dos sinais mais característicos. Você vai ter que usar internamente uma forma de limpar, de oxigenar o sistema linfático dela. Eu desconheço, e você pode falar com o médico que for. Se você não tiver um procedimento de limpeza, de oxigenação, de jogar isso para fora, você não consegue fazer. E além da oxigenação, se a íris é de coloração clara, as linfáticas, deve ser evitado as farinhas brancas.
Se for mista biliar ou hematógena, deve ser evitado as carnes vermelhas e as frituras. Não existe remédio mágico. Como é que eu trato a depressão? Deixei separado mais, porque já falamos várias vezes sobre depressão e podemos falar novamente quantas vezes for necessário. Renato, já estou passando a palavra para você. Posso falar que eu me empolgo, eu vou indo. Perguntas mais frequentes que são feitas sobre depressão. Como curar a depressão? Segunda pergunta, depressão tem cura? Não vou nem falar que eu vou falar de cadeira. Como tratar a depressão? TCCI, Terapia Cognitiva Comportamental Irídia. Conjunto de ação sobre a vida humana. Análise, consulta. Ninguém vai conseguir ajudar alguém, seja em depressão, câncer de mama, se não analisar, se não consultar. Vi falar que a flor de íris, você toma uma gotinha e pode melhorar. História para boi dormir. Tanto que eu não falo de um remédio, eu falo de terapia. Tem a terapia integrativa flor de íris, tem a terapia alopata, sabe? Use a que for melhor, às vezes você precisa usar as duas. Análise e consulta. Dentro da análise e consulta, o toque. Eu vou voltar com a minha tela, porque eu gosto de falar, às vezes, olhando para vocês e chegar aqui. Você ainda não tem noção do que você tem em suas mãos. De você analisar a íris, observar a maior introflexão, conhecer a causa de uma depressão, de um trauma, sair de onde é que você está sentado, dar a volta atrás da sua mesa e chegar na coluna da pessoa, passar um gel específico que foi criado só para o profissional da área da saúde, que não é nem comercializado ao público, e você tocar naquela vértebra que pressionou a medula oblonga e você liberar o fluxo medular para o cérebro reptiliano, límbico e neocórtex. Se você tiver noção disso, do que você pode fazer pela humanidade, toda pessoa que sentar na sua frente, você vai tocar 2 pontos da coluna dela. O da maior introflexão e da idade atual. E depois você vai ao timo dessa pessoa. E você vai observar a transformação que você vai fazer na vida de uma pessoa. Preste atenção. Faça o que tem que ser feito para ajudar as pessoas. Se você fala que é terapeuta, profissional da área da saúde, médico, nutricionista, fisioterapeuta, o que for, não me vem com história, senão você não é profissional da área da saúde. Às vezes eu me irrito. Toque. Nutrição. Quais são os melhores alimentos segundo aquela íris? Sono. Como é que é o sono da pessoa? Eu vou contar só mais uma coisinha para vocês. Você sabe qual que é o segundo remédio mais vendido no mundo? Remédios para insônia. E você sabe qual que é o remédio, em primeiro lugar, mais vendido no mundo? Anticoncepcional. É mole ou quer mais? O sono recupera a tua saúde, tanto quando você vai para o hospital, os caras botam um soro na tua veia, no teu braço, colocam um calmantezinho e você dorme. O sono é um excelente recuperador da saúde. OPI custa para dormir à noite porque leva os problemas do dia para do dia. OPI 1 leva os problemas do dia para a noite na cama. OPI 2 tem medo do escuro. OPI 3 é um ansioso e não consegue dormir, acorda de pouco em pouco. 4 não sabe se dorme ou se acorda. E 5 está desadaptado. Ajude o seu paciente no sono, para todas as doenças. Contrário de dor é alegria, comprazimento, deleite, gosto, felicidade. Exercício. Qual exercício que a pessoa pode fazer? Neuroacústica indicada pela íris. Você tem o Iris Maker, ele te indica a neuroacústica para aquela íris. Fé, que ajuda bastante. Pessoas com fé. Tanto que a cidade que as pessoas têm maior longevidade é aqui no interior do Rio Grande do Sul.
Os casais rezam o terço toda noite junto e eu utilizo as essências flor de íris. Quando vocês fizerem um curso de microsemiótica irídia espiritual, vocês vão entender essas forças, que esse tratamento não é só para o físico. Então, caros colegas, eu vou passar para o Renan daqui a pouquinho. Ô, Renan, estou te prometendo isso, não passo, né, Renan? Só para mim encerrar minha participação de hoje, ali como se trata depressão. Voltando para a íris do colega, câncer de mama. Apareceu alguma coisa aí, daqui a pouquinho o Renan já abre. Tá? E tirando mais uma dúvida. A depressão, essa pessoa tem muita mágoa, não conta o que aconteceu quando tinha 12 anos, guarda tudo para dentro. O espaço 14 já falei. É uma pessoa que pensa muito e tem dificuldade de colocar seus pensamentos na prática. O maior número de sinais está no ego, aprendendo a gostar de si, proteção e equilíbrio, portal, o master, tá? Que vai ajudar ela muito nesse sistema glandular. E assim sucessivamente. Tá ok, Manuel? Um colega me fez essa pergunta hoje. O senhor lembra da minha íris? Lembra, porque tem uma coisa que eu não esqueço, é da íris. Tenho uma dúvida, se puder me responder, claro. Se houvesse alguma tendência à doença grave, teria como saber? Pergunto porque estou com um tio com câncer de próstata e fico preocupado. O que o senhor acha? Eu acho a mesma coisa dessa senhora aqui, ó. Que o meu tio pode ter câncer de próstata e se eu tiver uma vida diferente da dele, eu não vou desenvolver câncer de próstata. Vários homens me perguntam aqui e querem evitar o câncer de próstata. Pólen de abelhas. No meu livro Casamento, Sexo, Amor e Nutrição para a Alma, eu tenho uma pesquisa da Rússia, aonde prova por A mais B que o pólen de abelhas, junto com o máster e o oxigênio, uma vez por ano, evita o câncer de próstata dos homens. Então, essa senhora poderia desenvolver o câncer de mama ou não? Eu não sei hoje. Mas hoje eu sei que a gente poderia fazer tudo para que não ocorresse. Ok? Pessoal, foi um prazer falar com vocês, tirar essa dúvida. Estava com vontade de mostrar essa íris. Gostei muito, Manuel Roxo. Forte abraço para você. Partilhe com todos nós. Quando você tiver sempre coisas boas. E quando não tiver, também partilhe conosco. Ok? Uma boa noite a vocês. Estou passando a palavra aqui ao Renan, parte de farmacologia. É com você, Renan. Qualquer coisa eu também estou aqui, porque eu gosto, eu sou metido, eles falam para mim. Fiquem com Deus. Até mais uma vez. Agora, ok. Boa noite, pessoal. Mata a saudade aí do povo aí. Fazia tempo que a gente não se via aqui, trocava uma ideia, né? Vamos ver então, me responda por favor como é que está o áudio, como é que está a imagem. Boa noite a todo mundo. Beleza então, pessoal, tá? Me convidaram para dar essa aula semana passada, certo? Tive o convite da Harmonia Vital para dar essa aula e conversar um pouco com vocês sobre OPI. Sobre OPI e Portal do Tempo, né? Só porque a ideia da aula era que ela começasse às 8 horas, né? Nós já nos aproximamos das 8h30. Então o tempo vai ficar um pouco corrido. Mas eu separei aqui para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui só um pouquinho. Só um pouquinho, pessoal. Vamos ver se eu acho a aula que eu preparei para vocês aqui. Pessoal, só um momentinho que eu acho que a aula está no outro pendrive, tá? Vou pegar aqui para vocês, só um segundinho. Só um momento, deixa eu trocar aqui.
Cadê esse toquei aqui? Voltei, falei que eu estava aqui. Ele foi buscar o outro pendrive dele lá. Tá frio aí para vocês ou não, pessoal? Boa noite, seu José Rosani. Não? Sei muito. Simara. Simara da onde, Simara? Pomerode, Aparecida. Oh, que legal. Ô, Dirce, não é desculpa para não fazer o churrasco, tá? Oi, Jandrine. Marlene. E bom, pessoal. Pessoal, mais alguma pergunta enquanto o Renato foi buscar ali o pendrive dele ou não? Ah, tá aqui. Pode-se tomar seguido o oxigênio, master e OPI? Devemos dar algum tempo entre eles ou podemos juntar no mesmo copo? Não, não se junta no mesmo copo, porque daí vai dar uma outra reação química, ok? Cada produto é separado, pode se tomar junto, mas no tratamento você vai usar todos eles, mas não no mesmo copo, não, certo? Eu tomo o oxigênio, a minha OPI, que é 3, e o Master, uma vez por ano, junto com remédio para vermes. Quando a pessoa está doente, é outra coisa, ok? Abriu o que é. Vai ficar bastante pergunta aqui ainda, gente. Qual que é? OPI? Subiu? Ah, voltou, Renato. Então vamos lá, pessoal. Deu um probleminha rapidinho no pendrive, mas já recuperei ele aqui, tá? Então, voltando ao que eu estava falando, né? O objetivo da aula de hoje era comentar um pouco sobre o mecanismo de ação das OPIs, como elas funcionam, um pouco mais de dosagem e o que elas tratam, o que elas trabalham, certo? Eu reparando a aula do Clodoaldo um pouco mais cedo ali, que ele comentou sobre a íris que o Manuel enviou, e novamente tocamos no assunto de depressão, né? Então eu separei aqui rapidinho para vocês 2 slides para conversar e explicar um pouquinho a importância do tratamento para a depressão, certo? O que é a depressão, como podemos tratar a depressão, o que nós podemos falar para o paciente que tem depressão na nossa frente, certo? Depois eu vou mostrar alguns exemplos de tratamentos com a OPI, né? Algumas imagens até um pouco fortes, mas que mostram um resultado bem legal da OPI, certo? Então, quando nós falamos em depressão, o que nós pensamos, né? O que nós imaginamos, o que é uma depressão a nível de biologia, a nível de bioquímica, a nível de transmissões, o que isso significa, né? E um estudo recente, um estudo americano, a maioria dos estados são nos Estados Unidos, diz que 75% das pessoas que possuem depressão passaram a ter depressão a partir de um momento, ou seja, a partir de um evento traumático. Eles querem dizer que a partir de uma situação ou a partir de uma lembrança, aquela pessoa passou a ter depressão, enquanto apenas 25% das pessoas depressivas realmente têm depressão a partir de um evento, a partir de uma deficiência de neurotransmissores ou de hormônio, enfim, alguma deficiência do organismo, por exemplo, uma diminuição na produção de dopamina, acetilcolina, serotonina e assim por diante. Mas o que eu digo para vocês aqui, 75% é gente pra caramba, né? É muita gente. Se tratarmos apenas 75% das pessoas que possuem depressão, já vai dar muita gente, né? E é nessa ferramenta que nós trabalhamos, com a terapia ágil, né, que é o reconhecimento, a localização da maior introflexão, que muitas vezes podemos estar localizando ali o momento
ou o evento, que foi aquele choque que nós chamamos, né, o trauma emocional, que levou a pessoa a desencadear uma depressão. Então, muitas vezes nós temos pessoas praticamente dopadas, tomando amitriptilina, clonazepam, Rivotril, todos os diazepams que vocês conhecem, né? E que são medicamentos para depressão e não melhoram da depressão. Mas por que elas não melhoram da depressão? Porque um medicamento, ele não sabe o quando ele trata, né? Ele sabe que ele tem uma função, mas ele não sabe até onde ele vai. Então, se a pessoa estiver utilizando um antidepressivo, mas se não souber o motivo da utilização desse antidepressivo, praticamente vai ser uma utilização paliativa. Ou seja, vai ser literalmente tratar um sintoma, né? Tratar um efeito colateral da depressão, que é a anedonia, que é a tristeza, que é a impotência sexual, que é, em alguns casos, bipolaridade, baixa autoestima, enfim. Esse medicamento antidepressivo vai estar tratando isso. E vocês que trabalham com terapias naturais, principalmente com terapias integrativas, a função de vocês é localizar o motivo da depressão, né? Encontrar lá na introflexão, que normalmente é provocada por um sinal, o que foi que aos 27 anos te causou um obstáculo, o que foi que aos 35 anos provocou uma sensação de grande mágoa, o que foi que aos 40 anos, por exemplo, uma cripta, você teve uma sensação de perca de um ente querido, ou um ponto de defeito, o que aconteceu que você teve naquele momento vontade de se matar, vontade de se automutilar, de se machucar. Essas são perguntas exatas e direcionadas para uma doença, que é a depressão. E aí nós realizamos o tratamento da depressão com os florais, os florais Fordiris. Principalmente para casos de depressão, nós utilizamos a essência Estoque Proteção, a essência Estoque Portal do Tempo. Né? Eu sempre coloco uma frase aqui, que eu tenho certeza que vocês já viram ela muitas vezes, mas eu não me canso de repetir, e infelizmente é de autor anônimo, eu gostaria muito de conhecer a pessoa que falou essa frase, que diz: para aniquilar uma ideia não é necessário combatê-la, basta distorcê-la. E é esse o papel da terapia Fordiris, principalmente da essência Portal do Tempo. Por quê? Porque a lembrança jamais vai sair da mente, da memória do paciente, mas nós podemos distorcê-la, nós podemos mostrar que aquilo teve um sentido para que ela mudasse de vida. Por exemplo, a íris anterior que nós estávamos vendo, que era a íris que o terapeuta Manuel enviou, né, ele comenta que a pessoa chegou na sala dele com uma depressão profunda, certo? Uma grande depressão, ele comentou comigo. Mas por quê? Eu questiono, por que essa pessoa sente uma depressão profunda? E aí depois ele comentou, fez a retirada da mama e tal, fez mastectomia, e isso realmente pode ter causado uma grande depressão, né? Mas é aí que nós temos a certeza de que nós podemos distorcer essa ideia. Lógico que retirar a mama é um processo cirúrgico horrível, né? Principalmente para a mulher, é muito ruim essa situação, mas se nós distorcermos a ideia e mostrar que foi através desse procedimento, através desse processo, que ela teve chance de viver mais, né? Foi através desse procedimento que ela teve chance de voltar a viver, do câncer não se espalhar. A partir daí passou a ser uma coisa boa, entendeu? A pessoa passou a ter uma nova vida a partir disso. Então, essa é a importância de localização de introflexões, reconhecimento de sinais e do floral portal do tempo. Ele tem essa característica de causar profundo estado de bem-estar e clareza e compreensão total de uma situação. Aqui nós temos a íris, né, que nós estávamos estudando no início da aula. Na primeira imagem, na imagem superior, nós temos uma imagem macro, né, e na imagem inferior eu separei apenas a região do superego, para mostrar para vocês como ela é comprimida. Né? Deixa eu localizar o mouse aqui. Ó. Vejam que a distância da pupila para a banda é muito estreita. Né? Literalmente existe essa compressão, mostrando que já temos na nossa frente uma pessoa com tendências a ser depressivo. E quando nós nos comunicamos com pessoas com tendência a ser depressivo, principalmente em uma íris com muitas lacunas como essa, nós já podemos estar falando que, olha só, você não é uma pessoa, você é uma pessoa que costuma se magoar muito fácil.
mas você tem que aprender a diferenciar disso. Lá nas primeiras quedas, não se sentir-se tão chocada, magoar-se tão facilmente. Então, nós já podemos direcionando a pessoa para uma situação, certo? Perguntas? Só um pouquinho, deixa eu separar aqui as perguntas. Meu som sumiu, é defeito aqui ou da transmissão? Eu acho que é defeito... O pessoal está ouvindo? Se o pessoal estiver ouvindo, acredito que é só de um computador. Ok, áudio legal, então acredito que esteja só no seu computador. Temos algumas perguntas aqui sobre ansiedade também que, se no final da aula sobrar um tempinho, eu vou mostrar para vocês, certo? Beleza, então vamos continuar lá. Então, voltando para o tema da aula que eu preparei para vocês, que é sobre as OPIs, certo? Aqui na capa nós temos uma imagem do essencial. E logo depois dessa imagem, vocês vão ver que eu separei uma série de outras imagens, né, de pessoas que se trataram com o essencial e tiveram um efeito visível, né, que é uma prova visível de como funciona esse produto. Muita gente se questiona como funciona, porque fala que é apenas, eu digo apenas sorrindo porque faz muita coisa. A OPI ela é um conjunto de oligominerais, né, de trace minerais, né, que são traços de minerais, e as OPIs, no caso a OPI 1, 2, 3, 4 e 5, possuem compostos, né, possuem ainda outros florais dentro dela, certo? Mas qual é a importância dessa reposição de oligominerais? Qual é a importância dessa reposição de minerais na pessoa? A OPI pode tratar diversas doenças. Ela trata principalmente doenças da pele, como psoríase, dermatites, né, que são as doenças atópicas. Trata também diversos problemas cardíacos, cardiovasculares, como dislipidemia, que é o excesso de colesterol, arteriosclerose, trata artrites, trata problemas, principalmente problemas metabólicos, né, que as pessoas às vezes não encontram uma solução, a pessoa utiliza a OPI, ela melhora por quê? Porque quando nós oferecemos para o nosso organismo essa reposição de minerais nas doses ideais, o organismo tende a se autorregenerar, eu digo, né? O organismo tem, a partir daí, material, ou seja, ele tem um subproduto para desempenhar a sua função corretamente. Mas, onde não somente eu, todos os terapeutas que trabalham com ela conseguem realmente ver a atuação dela, e quando eu digo ver, é ver a olhos nus, ver, comparar uma imagem com outra imagem, ver realmente que ela está funcionando, no sobrepeso, né? Pessoas que possuem sobrepeso e pessoas que possuem dermatites atópicas. Isso é visivelmente. Então eu separei aqui uma imagem, algumas imagens para vocês verem os resultados, tá ok? Bom, essa é uma imagem de um terapeuta que enviou para nós e ele fez o tratamento com o quê? Essa aí é uma doença atópica, né, com dermatites bem profundas, né, bastante já formando escamas. E são pacientes que procuraram tratamento em diversas terapias, na alopatia, na homeopatia, na reposição de ortomolecular, enfim, e nunca tiveram respostas satisfatórias, certo? Como que nós chegamos, acompanhem, né? Eu acredito que nem preciso mostrar que este é o antes e este é o depois. Não sei como a imagem está na tela de vocês, mas aqui a melhora é muito significativa, né? Então, qual foi o tratamento que esse terapeuta passou para esse paciente? Logo de cara, ele me falou, foi o Oxygen Plus, certo? Ele fez toda a terapia Portal do Tempo, a OPI da pessoa e o creme para psoríase. Né? Ele utilizou 4 produtos que transformaram a vida de uma pessoa, certo? E o último produto que eu não comentei, né, que é a análise dele. Ou seja, em 5 momentos ele conseguiu mudar a vida de uma pessoa. E a repercussão disso é enorme. E agora as pessoas perguntam, o que a OPI fez nesse caso? Né? Como é que ela pôde ajudar? O Oxygen Plus eu sei que ele vai ajudar porque ele vai estar fazendo a limpeza da pele, né? Vai estar tirando todo o lixo tóxico que nós falamos, vai estar fazendo a irrigação com oxigênio e a pessoa vai ter
desintoxicação e, consequentemente, vai melhorar. A terapia por longo tempo é fundamental. Por quê? Porque toda doença de pele, principalmente as doenças atópicas, como a dermatite, tem um fundo emocional muito grave, muito severo. Na medida que a pessoa eleva o seu estresse ou aumenta o seu quadro de depressão, a sua imunidade diminui e aí essas feridas, essa descamação aparece ainda mais, certo? O creme para psoríase desenvolvido, né? É um creme manipulado especialmente para o terapeuta, é fácil de ver porque ele é um creme que ele vai hidratar a pele, né? Vai fazer com que ela deixe de ser quebradiça e os componentes dele também, que são anti-inflamatórios, vão ajudar na recuperação da pele. Claro, isso tudo é muito importante. Essa pessoa não iria melhorar se não estivesse utilizando todos esses produtos. Mas por que eu gosto tanto de mostrar a OPI nesse caso? Certo? Bom, primeiro temos que entender o que é a dermatite, né? A dermatite é considerada por muita gente, por muitas pessoas da área da saúde, como um erro metabólico, né? Como uma coisa que não deveria estar acontecendo no organismo. Por que eu digo isso? As células da derme, né, da epiderme, que é o primeiro tecido do nosso corpo, morrem, né? Todo mundo, em todo mundo. Mas qual é o tempo do ciclo celular de uma pessoa normal, uma pessoa saudável, sadia? É em torno de 10 a 15 dias. Em torno de 10 a 15 dias nós temos toda a morte de todas as células do tecido epitelial e a formação de novas células, certo? Mas por que isso não acontece em uma pessoa que possui dermatite atópica? A pessoa com dermatite atópica, esse ciclo celular, né, para refazer esse tecido é muito menor. Ele leva em torno de 2 a 4 dias, certo? Ou seja, era para a pessoa estar formando célula o tempo todo em 10 a 15 dias, porque as células caem, e embaixo nós já temos células novas. Mas em uma pessoa com doença atópica, esse ciclo celular é de 2 a 4 dias. Ou seja, a célula que está nascendo, ela não completa o seu ciclo inteiro e ela morre. Por isso que começam a se formar essas feridas, né? Esses machucados, essa descamação intensa, porque não tem tempo de maturação de célula, ela já está morrendo. A célula começa a se maturar e ela morre. E aí o tecido não se regenera e formam-se as feridas. E aí, o que faz o ciclo celular voltar ao normal é a OPI. Porque muitas dessas células que não conseguem cumprir esse ciclo celular é porque elas não tinham substrato para desenvolver esse ciclo celular inteiro. E aí, fornecendo para a célula, para o tecido celular, toda essa quantidade de minerais exatas, selênio, cobalto, cobre, zinco, magnésio, potássio, a célula vai ter suprimento e substrato para executar esse ciclo completamente. Então, é por isso que eu gosto tanto de comentar na dermatite atópica, porque nós podemos tocar, nós podemos ver e apontar, ali funcionou. Mas nós podemos ver o resultado em diversas outras doenças, como alergias, como doenças de dislipidemia, colesterol, ou no artigo daquele médico americano falando sobre a fome oculta, mas aí que são, são resultados menos visíveis, né? Não tão claros como esses. Mas vamos lá. Aqui outra imagem. Antes e depois, né? No lado direito aqui nós temos a imagem, vejam que são o mesmo pé, né? Eu tenho um vídeo dessa pessoa, mas o vídeo ele não roda muito bem aqui no webinar, então não vai dar para mostrar para vocês. Talvez depois eu coloque no YouTube para vocês verem, porque mostra o pé dessa pessoa inteiro. Mostra o pé inteiro descamado. Inteiro, esfarelava, caía na mesa, certo? E aí pouco mais, em torno de 90 dias, nós temos o resultado que vocês podem estar acompanhando. Parece pele nova, né? Na verdade é pele nova, mantida por mais tempo, né? Parece pele de bebê, eu costumo dizer. E novamente nós temos o tratamento fantástico com a utilização das OPIs. Gente, nós temos um gráfico fornecido pelo laboratório que mostra que os níveis de minerais presentes na OPI se assemelham em muito a todos os minerais que nós podemos encontrar no plasma humano, ou seja, no sangue, certo? Então, quando nós temos um produto que fornece praticamente, vamos dizer assim, um sangue novo, nós temos todos os substratos que a pessoa precisa
para executar suas reações catalíticas com exatidão, certo? Então, novamente, nós temos, lógico que nós temos o acréscimo aí do creme para psoríase, porque essa pessoa precisa hidratar a pele para que isso se feche. Nós temos o Oxygen Plus, que impede a formação de radicais livres, que é fundamental e também fornece oxigênio para as hemoglobinas. Nós temos também a terapia Portal do Tempo, ou a terapia Proteção e Equilíbrio. Proteção e Equilíbrio, no caso, se a pessoa estiver vivendo uma síndrome de ansiedade ou de estresse muito alta. E nós temos a OPI, né? Então, por isso que eu sempre falo tanto da OPI. A OPI eu uso algumas vezes durante o ano para manter a saúde estável, né? Para me manter saudável. E é por isso que eu mostro esses exemplos, porque é muito visível, né, a melhora da pessoa. Mas vamos continuar. Essas fotos que eu estou trazendo para vocês são todas de terapeutas, colegas de vocês. E eu tenho um arquivo com dezenas e dezenas de imagens mostrando a eficácia. Aqui, recentemente, né, de um terapeuta, colega Luiz, que bastante gente já viu essas imagens, mas me comoveu, porque ele comentou, né? Eles estavam fazendo o curso esse ano, acho que era até desse ano. Ao longo do curso, nós começamos a realizar o trabalho, ele enviou as íris, nós analisamos juntos e tal. E ele falou que essa pessoa sofria muito, há 40 anos. Sofria muito há 40 anos e não melhorava. Tomou antibiótico, tomou anti-inflamatório, passou creme de farmácia, passou pomada, passou pasta e não melhorava. 40 anos de sofrimento. Nós realizamos o tratamento em pouco menos de 60 dias, ele pode confirmar, aplicando o creme, Portal do Tempo com Esfera, Oxygen Plus e OPI. Veja que praticamente, né, fechou as feridas. Praticamente as feridas fecharam em 60 dias. É um resultado que eu trabalho com isso, chega a ser assombroso a velocidade com que as pessoas têm se recuperado. Certo? Aqui também tem outra imagem, né, que eu separei. Essa imagem, vocês podem ver aqui, ó, principalmente aqui, pessoal, que a pele não fecha. Estão vendo? Aqui é carne, praticamente carne. E pouco tempo depois já começa a formar essa massa, que é a cicatrização da mão. E nós temos outros vídeos de outros terapeutas, outras imagens de outros terapeutas que mostram a eficácia da OPI, que é um produto que eu gosto muito. Deixa eu ver aqui se nós temos perguntas. Só um momentinho. Bastante, só um momento. Aqui, tem uma conhecida que utiliza há 15 anos um comprimido mais um quarto de dorminoide para dormir. Quando diminui a dose, não toma esse um quarto, acorda no meio da noite e não dorme mais. O que fazer para ajudá-la a acabar... Só um pouquinho que me perdi aqui na pergunta. Para acabar com essa dependência através da terapia flor de íris. Pessoal, legal tocar nesse assunto, tá? Legal tocar nesse assunto. Porque, como é que eu vou escolher a palavra? Percebendo uma necessidade do mercado, nós estamos montando um projeto que acredito que vai se ter início no ano que vem, tá? Que é um grupo de farmacêuticos, né? Estou participando desse grupo, nós estamos desenvolvendo a assistência farmacêutica. Por que nós estamos montando isso? Porque nós dizemos que trabalhamos com terapia integrativa, com terapia natural, com terapia alternativa, mas muitos de nós que trabalhamos com terapia alternativa esquecemos o real significado do que é terapia alternativa. Eu acho muito bonito as pessoas falando, o que você faz? Eu trabalho com terapia alternativa, o que é? Nós analisamos o organismo como um todo, né? Nós não analisamos apenas o coração, apenas o pulmão, nós analisamos o corpo como um todo. Mas será mesmo que nós estamos analisando o corpo como um todo do terapeuta? Né, o corpo como um todo do paciente? Será mesmo que nós estamos fazendo isso? Muita gente que eu tenho ajudado, acompanhado, eu percebo que não, certo?
E um dos objetivos que nós vamos iniciar o ano que vem é realmente nos transformarmos em terapeutas holísticos, que analisamos o corpo como um todo. Nós vamos criar um sistema baseado em assistência farmacêutica, onde nós vamos poder ajudar todos os terapeutas, certo? Nós vamos desenvolver fórmulas e vocês poderão estar receitando e passando para os seus clientes sem problema algum, porque serão todas fórmulas assinadas por farmacêuticos, com blocos de recomendação. Então, vocês têm o paciente, trabalham o paciente, depois vocês podem entrar em contato com essa empresa, e aí vai ter alguém em contato com vocês, conversando e auxiliando no tratamento desse paciente, desde os medicamentos alopáticos que ele já vem utilizando, até os novos produtos que nós podemos inserir em uma nova terapia, e desde como realizar esse contato entre terapeuta, médico, terapeuta, nutricionista, terapeuta, fisioterapeuta. Nós vamos mostrar para vocês segmentos de cartas, como vocês podem estar se comunicando, sempre com o auxílio de um farmacêutico. Então, principalmente para esses casos em que a colega aqui, com permissão dela, Cláudia Hoffman, comentando como nós podemos ajudar uma paciente que está utilizando um ansiolítico, não sei que medicamento é aqui, para dormir, e quando ela não toma esse medicamento, ela sente essa crise de abstinência, como nós podemos ajudar? É esse tipo de pessoa que nós queremos ajudar, porque são esse tipo de pessoas que vocês podem ajudar, certo? O que acontece nesse quadro, Cláudia, né? Ela provavelmente utiliza um diazepam, e nós trabalhamos com gráficos, tá? Por exemplo, uma pessoa que tem insônia, começa a tomar diazepam, clonazepam, rivotril, enfim, medicamento que for. E nesse período que ela toma, ela vai sim dormir bem. Mas o diazepam é um medicamento que sensibiliza receptores, enfim. É uma mecanismo de fisiopatologia que eu não vou entrar em detalhes agora. Mas é observado que assim que a pessoa para de utilizar esse medicamento, ela volta a ter mais insônia do que quando começou. Então, vocês como terapeutas holísticos têm a função de utilizarem essências, principalmente são os florais que trabalham nessa parte. Eu costumo utilizar bastante a terapia, proteção e equilíbrio para a insônia. E aí nós podemos ajudar vocês, porque nós vamos desenvolver uma carta assinada por vocês, vocês enviam ao médico, falando com o paciente e tal, vem fazendo uso de tratamento com terapia à base de florais e oligominerais, e aí vai ter o acompanhamento médico, o acompanhamento de vocês, para que no futuro ela possa retirar esse medicamento alopático e manter um tratamento natural até que ela fique bem e não precise mais, certo? Então, dentro da terapia flor de íris, poderia se fazer um acompanhamento com proteção e equilíbrio, né? Principalmente com os CDs de neuroacústica, com os géis florais, onde são aplicados na região da amígdala e timo. E teria-se que fazer acompanhamento por em torno de 30 dias desse paciente, para ver se ele realmente vem melhorando. Outras perguntas aqui, voltando agora ali aos quadros de imagens relacionados à dermatite. Perguntando se as fotos são da mesma pessoa. Não, cada quadro de imagem é de um paciente. Posso mandar os gráficos, com certeza, só me lembrem depois por e-mail, senão eu acabo esquecendo. Quanto tempo de tratamento? Pergunta do Milton, tá? Ah, sim, Milton, tem uma colega no Rio Grande do Sul, que é a Dirce, que eu gosto bastante, que ela costuma falar assim, que os tratamentos dela são sempre em torno de 180... Não, como é isso? Deixa eu ver se é isso mesmo. 120 dias. Os tratamentos dela são sempre em torno de 120 dias. E as pessoas perguntam por que são 120 dias. Bom, 120 dias é o tempo que praticamente uma hemácia leva para maturar, cumprir o seu papel e depois morrer, né? Então, por isso que o tratamento é feito por esse período de 120 dias, que é o período de um ciclo de uma hemoglobina, né? Que é uma célula que carrega oxigênio pelo organismo, certo? Então, lógico que os resultados podem aparecer antes, e eu tenho certeza que eles vão aparecer antes, né? Mas é importante a manutenção do tratamento por um período de, vamos colocar aí 90, 120 dias, para que a pessoa não interrompa no período inicial.
para que ela tenha um resultado e possa prosseguir para que esse tratamento perdure, tá? Pessoal, lembrando outra coisa também, tá? Essas fotos que vocês viram são pessoas que melhoraram, mas não quer dizer que essas pessoas não sejam reincidentes. O que eu quero dizer com isso? Não quer dizer que daqui um ano e meio, elas não voltem a ter uma crise de depressão, ou uma crise de estresse, ou uma crise de ansiedade e a dermatite volte. Na verdade, provavelmente irá voltar, tá? Em algum momento da vida dela. Mas ela vai saber que pessoas que possuem dermatite, olha, elas ficam impressionadas quando elas ficam 3, 4, 5 meses sem manchas na pele. Nós temos pacientes aqui no consultório que ficam durante 1 ano, 1 ano e meio, 2, 3 anos sem sintomas. Então é normal vocês tratarem o paciente e daqui 1 ano e meio, 2 anos ele voltou. Não, legal. Vamos fazer novamente o tratamento, você vai ficar bem por novamente 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. E se voltar, nós tratamos novamente, porque as pessoas podem ficar doentes novamente, elas podem passar por situações que as deixem doentes novamente, certo? Então, o período de tratamento pode variar. Eu sempre coloco como ideal 120 dias, mas acredito que antes de 30 dias ela já perceba visivelmente o resultado. Onde encontramos este creme, certo? Este creme, ele é um creme manipulado, né, de uma farmácia que nós desenvolvemos a fórmula, nós ajudamos a desenvolver a fórmula. Esses farmacêuticos que desenvolveram vão fazer parte desse projeto de assistência farmacêutica. Então, a Gislaine, que ela é responsável pela parte de logística e venda, você tem que entrar em contato com ela, tá? Porque esse é um produto manipulado, então, após o terapeuta realizar o pedido, ele vai ser preparado, porque ele é preparado por demanda, né? Porque ele é um produto que tem pouco tempo de estabilidade, ele tem uma estabilidade em torno de 120, 150 dias. Então, você realizou o pedido, ele vai ser manipulado em torno de 24 a 48 horas, ele já vai estar pronto para você receber. Então, entre em contato com a Gislaine da Harmonia Vital, que faz esse trabalho de venda e logística, e ela vai te passar mais informações detalhadas de como realizar esse pedido. Bem lembrado pela Paula, né, falando que são pacientes polimedicados. A Paula, acredito que vem acompanhando esse trabalho de perto, que nós estamos executando em algumas unidades básicas de Criciúma, né? Agora nós estamos indo para uma policlínica no Rio Mãe, né? E o objetivo é realmente esse, né? Fazer com que pacientes polimedicados possam estar utilizando menos medicamentos e possam realmente estar melhorando. Esse é um dos objetivos, né? Então, isso vai ajudar muita gente, principalmente vocês que estão assistindo a aula, vocês serão muito beneficiados e terão um trabalho seguro, porque vocês vão estar sendo pautados por blocos de recomendação de farmacêutico, vocês vão estar sendo assistenciados, tudo isso, certo? Bom, pessoal, tem algumas perguntas que eu não vou conseguir responder todas aqui agora, tá? Como eu falei, o objetivo da aula era comentar sobre as OPIs, né? Como eu peguei a última meia hora, eu tinha feito 2 materiais slides, decidi realmente só pegar os exemplos de tratamentos que nós desenvolvemos até o momento, com imagens, e mostrar para vocês. Mas na semana seguinte nós podemos mostrar todo o tratamento de vias metabólicas, mostrando todas as cascatas, para que vocês possam realmente entender e compreender como funciona, certo? Vamos ver se eu separo uma última pergunta. A maioria de como adquirir esse creme para psoríase, né, realmente é com a Gislaine, pessoal. Então, aqueles que tiverem interesse podem entrar em contato com ela e fazerem o pedido. Aqueles que tiverem outras dúvidas, podem me enviar um e-mail, tá? Meu e-mail é renar, que é aquele traço embaixo, renar_@hotmail.com, ou também tem o Facebook, perguntem por Facebook, converso com vários terapeutas por Facebook, tiramos várias das dúvidas. Enfim, contato é sempre fácil, ou liguem aqui para o Centro Ravid. Nosso telefone é DDD 48 3437 3493. Repetindo, DDD 48 3437 3493. Estamos aqui de segunda a sexta-feira. Me entrem em contato, pessoal. Desejo a todos uma boa noite. Acredito que essa aula vai ser
em poucos dias disponibilizadas para vocês reverem no YouTube, que bastante gente pediu, né? Então, desejo a todos boa noite, até mais. Semana que vem, recado importante, semana que vem, eu acho que vai ser a aula com... Nós temos um colega preparando uma aula, não tenho certeza se vai ser com ele, mas eu gosto bastante quando as aulas são com outros terapeutas, porque eles colocam bastante suas experiências, então espero que dê tempo hábil para ele preparar a aula e se comunicar com vocês, certo? Bom, pessoal, boa noite a todos, até mais, tchau, tchau.